pessoal, boa noite. Estamos chegando para mais uma live, mais um bate-papo com um convidado do Ministério Infantil lá de Brasília. Vamos conversar hoje com o tio Jonathan, aguardando vocês entrarem, vocês chegarem para a nossa roda de conversa, aguardando o tio Jonathan entrar também. E já já nós vamos conversar com ele a respeito dos seus testemunhos, das suas experiências com as crianças. Tem sido bastante gratificante todas as noites nós conversarmos sobre as nossas experiências, né, do que temos passado com os pequeninos, do que temos feito. Tem sido muito gratificante mesmo. Quem estiver chegando aí já vai colocando de onde está nos assistindo para a gente mandar aquele abraço. Jana Castro, de onde você é. Oi, querida, tudo bem? O tio Jonathan também acabou de entrar. Já já eu convido ele para dividir a tela comigo. Escreve aí, tia Jana, de onde você é, pra gente poder mandar aquele abraço, tá bom? Todas as noites nós temos conversado com algum tio ou tia, né, do Ministério Infantil de várias igrejas e de vários lugares do Brasil. Tem sido muito edificante. A gente aprende uns com os outros, né? O ser humano aprende com o outro. Aprende o que fazer igual e também o que não fazer, né? Exemplos a serem seguidos e também os a não serem seguidos. Então, nós estamos aqui mais uma vez para ouvirmos mais um testemunho, mais uma pessoa, para a gente poder conhecer a vida dele, o testemunho dele, o que Deus tem feito através da vida dele, tá bom? A Jana está dizendo que ela é de Contagem, Minas Gerais, é mineirinha, glória a Deus. Um abraço para Minas, um abraço pro pessoal de Contagem, tá bom? A Frésia também está chegando, tia Frésia lá do Peru. Seja bem-vinda, irmã querida. Tia Carlinha também está chegando. Já vou convidar o tio Jonathan para a gente poder aproveitar o máximo possível, né? O Instagram só nos dá uma horinha e nós queremos aproveitar esse tempo todo, tá bom? Vamos lá, convidar o tio Jonathan para ele entrar, para a gente poder conversar. Vamos lá. Zenilde também, Aparecida, diz de onde você é. Ela está dizendo a paz do Senhor, graça e paz, meu anjo. Olha ele aí. Ai, tio Jonathan, tudo bem? Tudo na Tá bênção, muito louva. elegante, de suspensório, de gravata borboleta. A gente tem que se arrumar para as crianças. Os E, meninos também querem se inspirar nos homens. Então a gente tem que se arrumar e para Jesus. é verdade, gostei de ver. Adorei a roupa. Tia Michele, muito obrigado, viu, por essa rica oportunidade de estarmos aqui falando mais um pouquinho do que Deus tem feito. Somos aqui de Brasília e Uhum, vamos lá, vamos aprender, porque a gente é um eterno aprendiz, né? verdade. O prazer foi todo meu de poder te conhecer, conversar um pouco com você, saber do seu testemunho. Me falaram a respeito de você sobre um grupo de homens que está rolando aí, diz que tem, né, um grupão de WhatsApp que só tem tios, só tá aqui tios por todo o Brasil. Falei, gente, que legal, queria entrar nesse grupo só para dar uma curiada. Mas não dá, só tem homens. Mas é muito bom saber que tem bastante homens aí envolvidos no Ministério com crianças, porque nossos meninos e também as meninas, né, precisam da Sim. referência masculina de homens de verdade, homens de Deus, para saber o que é certo e o que é errado. Gostei de ver, gostei de saber desse grupo. Ah, e esse grupo tem um testemunho muito forte, É mesmo? porque Conta aí. como eu moro aqui em Brasília, Ah, eu participo do seminário Eu Amo Crianças da tia Carlinha. Então, uhum, vem líderes. Só que o Senhor me despertou uma coisa muito forte. Eu tenho visto para os lados e não tenho visto muitos homens. hum, Então, Deus usou até tia Carlinha algum ano aí para falar de cura emocional, física também, na vida dos homens que foram abusados. E eu lembro que na hora que eu fui pegar o certificado, né, no último dia, tava o tio Rafa, tava o tio Marcos do Sergipe, tava o tio Fábio do Rio de Janeiro, tava alguns tios, e a gente tirou olha, foto. Deus me despertou. Tá vendo? É agora que vai ser trabalhado a importância do homem no ministério infantil. Então, depois daquele, amém. fui procurando, tia Michele, vários homens, vários, e eu não conhecia. E hoje, Aham.
em nome do Senhor, nós estamos já envolvendo os meninos aí com todos os dias lives no projeto Crianças para o Reino de Deus. Os meninos estão vindo para orar, estão vindo para cantar. Tem tio do Acre, do Amazonas, do estado que eu nem imaginava que tinha tio homem. Que legal. O tio marido da tia Cici, o Kleber, ele louvou a música, ele falou, tio, eu tava todo nervoso. Mas sabe o que é isso aí? É o trabalho de Deus. Então eu só tenho visto coisa linda ali no grupo, para glória do... Eu já conversei também com o tio Jean, lá do Acre, que faz um trabalho com as ribeirinhas, né? Conversei com o tio William, lá do Sergipe também. Acho que eles são desse grupo. Tem o tio Rodrigo também, esposo da tia Lucimar, lá de Coxinha, aqui em Mato Grosso do Sul. Então tem vários desses que eu conheço já. Nós já conversamos também. Todo mundo já. Conversamos com o tio Uri, mas o tio Uri acho que ele não faz parte desse grupo, tem que convidar ele, hein? Já entrevistamos alguns tios aqui também. Então vamos lá. Ó, Jonathan, todos os dias a gente começa então com o convidado se apresentando, tá? Por mais que seja conhecido, é sempre bom se apresentar, né? Aí você fala seu nome, sua idade, se quiser, a cidade onde você está falando, sua igreja, seu pastor. Faz aí o seu currículo, sua ficha, tá bom? O pessoal te conhecer um pouquinho para a gente começar a conversa. Vai lá. Meu Deus. Gente, para quem não me conhece, para quem está chegando também no meu Instagram e o pessoal aí, né? Vamos compartilhar aí a live. Olha só, eu sou o tio Jonathan, tia Michele, moro aqui em Brasília desde quando eu nasci mesmo. E desde criança, eu queria ser algo quando eu fosse crescer. Sonhava outras coisas e não entendia porque quando Deus falava para mim na igreja que me via de branco, que me via ensinando e eu tenho 24 anos, moro aqui, né? Sou da igreja da Assembleia de Deus de Brasília, pastor Vanderly. Aqui a gente trabalha já com liderança e também eu sou professor da Escola Bíblica Dominical. Amém. Então, assim, o ano que eu comecei aqui a iniciar no Ministério Infantil foi o ano, acho que, realmente 2012 ou 2013. Né? Mas aí o Ministério Tio Jonathan e Cia começou em junho de 2014. Então estamos na estrada aí, ministrando, não importa o tamanho da igreja, não importa se é na aldeia, é nos campos missionários, já temos 6 anos. E esse ano está sendo realmente um desafio, porque a gente está se reinventando, né? Então Deus tem abençoado, né? E, para a glória do nome do Senhor, eu não sou nada. Deus que brilha na minha vida. E eu louvo a Deus pelas crianças se inspirarem, os meninos se inspirarem nesses tios do Ministério Infantil, que também devem estar começando e estão aí fazendo um propósito que Deus colocou no seu coração. Então, a gente é só uma ferramenta na mão de Deus. Amém. Jonathan, quem foi que criou esse grupo dos tios? Sabe me dizer quem foi? Foi você. Ah, foi o que o tio Rodrigo disse. Ah, nesse dia, então, lá no finalzinho do seminário Homem Crianças, os tios foram tirar fotos juntos e você falou, vamos criar um grupo só dos homens, então. Foi assim que começou. Eu não entendi o propósito, mas eu criei, eu falei, eu não vejo nada de menino, até roupa. Tia Michele, eu tinha um negócio assim, meu Deus, como é que eu vou me vestir? Então, assim, e já tem 2 anos esse grupo. A gente trabalha ali com homens que têm ministério com suas esposas, com meninos que só estão ali no ministério infantil, não meninos, meninos regentes, meninos também que veste boneco, porque ajuda, né? Também no ministério. Sim, começou ali com a gente e graças a Deus o Senhor só tem feito coisa linda. E assim, esse ano é um ano que, graças a Deus, a gente está conseguindo mais movimentar, porque a gente sabe que grupo não é fácil, gente. Às vezes a gente tem regras ali,
tem um negócio ali, não pode estar postando qualquer coisa. Mas, a glória de Deus, Senão a gente vira só bagunça, né? é, Entendi. E quantos só tios já tem nesse grupo? Já tem mais de um grupo? Já deu para encher mais de um? a gente não conseguiu ainda atingir a capacidade máxima, né? 257, né? cento e E, cinquenta coisa, aham, porque e a gente, às vezes, um tio sai, aí eu pergunto por que que saiu, né? Então, assim, uhum, tendo que um pai novo para esses tios também no ministério. que legal. Mais novo que muitos deles, né? Que você é bem jovem. É, Ó, depois me passa no WhatsApp o link desse grupo que eu vou mandar para os tios aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, tá bom? Aqui glória a Deus. temos o tio Milho, temos o tio Emerson, temos o tio Rodrigo, tem uma porção de gente aqui que trabalha, tio Sanduíche. O Emerson, eu conheço os três, o Milho, o Emerson e o Uhum. Rodrigo já estão Já estão no introduzidos. grupo? Olha, que legal. Não perde tempo, não. Estão ligados, né? Muito bom. Então, vamos lá. Conta para mim, Jonathan, como é que foi a sua conversão? Você nasceu no berço evangélico ou conheceu Jesus depois? Conta para gente um pouquinho da sua Eu, caminhada no começo. eu sempre fui evangélico. Hum, O Milha morava numa cidade chamada Chapadinha, e lá eles passou um ano, minha mãe estava grávida, e vieram para Brasília. Muita dificuldade onde eles moravam no Maranhão. Então eu nasci, minha mãe nova, 20 anos. Então ela me teve com 20 anos, muitas dificuldades, mas eu nasci aqui em Brasília mesmo, e graças a Deus permaneço louvando e adorando o nome do Senhor. amém. Então, sua mãe veio do Maranhão, você falou? É, Maranhão? uma cidade Chapadinha, elas são de lá. Tive o Aham, privilégio, né? Mas assim, eu louvo a Deus por tudo que Deus faz, sabe? É uma maravilha. amém. Glória a Deus. Agora, com as crianças, como foi que começou e quanto tempo faz? Gente, olha, quando eu comecei foi o seguinte: Ministério Infantil, você sabe, como eu já falei aqui, a maioria, quem compõe é mulher. Não que não esteja Uhum. homem, mas é muito pouco. Então, assim, eu na minha igreja, quando eu fui passar a congregar, não com a minha mãe, mas com a minha tia, lá há uma igreja pequena, não tinham tantos membros, e eu sempre gostei de estar na área da sonoplastia, no som. Hum, Então, eu ficava observando, quem fica ali no som, ele fica observando o som, o pastor, o volume, quem está lá na porta, tudo. Então eu fiquei observando, eu novo, adolescente, tem conjunto de jovem, tem conjunto de irmãs, tem conjunto de tudo, mas não tem de criança. Eu fui pesquisar, né? Gente, aí eu vi os vídeos do povo cantando, das crianças. Aí Deus colocou isso no meu coração. Aí eu ficava perguntando para Deus, Deus, como é que eu vou abrir um ministério infantil? Eu não sei. Aí Deus mandou eu olhar para minha volta. Eu morava com a minha tia e família. Tia Michele, eu comecei o ministério infantil da minha igreja com as crianças, meus primos. Ele hum. meu irmão, então eu pegava eles, bora ensaiar os hinos aqui. Eu pegava a música da Aline Barros, e eu não entendia nada porque ela dançava tudo errado, aquela letra das músicas. Então, assim, Deus foi me dando esse dom de ter discernimento até na letra da música para ensinar eles. Então, assim, no início foi muito vergonhoso eu dançar na frente da igreja, mas, inclusive, como quando eu regia as crianças, eu regia todo parado, assim, ó. Porque tem gente que nem vai na frente, né? Fica sentado na cadeira. Tem, Então, tão tímido, né? tinha uma pilastra assim, uma paredezinha. Então, assim, eu aproveitava e me escondia lá e as pessoas só viam as crianças. Então, isso foi sendo trabalhado. Então, para a glória de Deus, assim, tem muito tempo isso. Hoje a gente Você não tinha tem que mais. idade? Eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Olha, Adolescente. é criança também, né? Tava saindo da infância e liderando as outras crianças. Então assim, só que as pessoas olhavam para mim como uma forma assim,
preconceituosa ainda no tempo. Então, isso foi sendo trabalhado, né? Então, assim, para a glória de Deus, hoje o povo pensa que sou um pouquinho mais velho por conta do quê? Da maturidade. Que às vezes a gente, Uhum. que as pessoas pensam, ixi, é mais velho. Não, é porque é isso que Deus nos formou mesmo. Pois é. Tem gente que começou até mais novo que você. O tio Miller ele começou com 9 anos. Ele era criança e já liderando as crianças. Não tinha Isso, quem fizesse, alguém tinha que arregaçar as mangas e fazer, não é assim? Michele, por incrível que pareça, aquele tempo era um tempo mais difícil que é hoje. Então, Muito, assim, não tem os recursos que a gente tem hoje, a tecnologia, né? eu não Exatamente. tinha recursos, porque eu não tinha condição financeira. Então, você Uhum. imagina, quem trabalha e está na liderança do Ministério Infantil. A gente não entende, a gente vai entender hoje. O que foi passado foi a base para que você aprendeu hoje. É verdade. Amém. Glória a Deus que está crescendo bastante, né? O investimento nas crianças em todas as igrejas, né? Muitos tios e tias pelo Brasil todo, assim, Deus levantou um exército, né? Tem gente que fala, já tem demais. Não tem não, tá ótimo. Quanto mais, melhor, né? É um exército que Deus está levantando, tem criança demais. Então o Brasil está lotado de criança precisando de Jesus, tem que ter muito tio e tia para pregar para elas, senão a gente não dá conta. Não deixar passar, né? A infância, elas vão crescer sem conhecer Cristo. Então a gente tem que ser, nós precisamos ser muitos mesmo. O certo é que nem quando fala, já tem muita igreja, cada esquina tem uma igreja. Glória a Deus, melhor muita igreja do que muito bar, né? Tem que ter igreja mesmo, bastante. A gente vê que muitas crianças, depois que vão para a adolescência, né, eles querem Uhum. sair, porque não se encontraram, porque às vezes o Ministério Infantil da igreja, né, e quando vão para Uhum. adolescente, para ir para adolescente, aí eles ficam perdidos. Então, É, assim, a gente investir agora no Ministério Infantil e ter base, porque depois, senão, é muito tarde. Então, vamos fazer agora. é isso mesmo. E na sua igreja, tio Jonathan, quantas crianças tem hoje? Nós temos uma base de 20 crianças ali, mais ou menos, tá? Uhum. Crianças doidas, como eu já falei, muitas crianças já eu quero ir para adolescente, mas a gente Quer crescer doado, muito. Quer colocado pular eles para trás. fase. Entendi. E aí você está liderando as crianças. É No isso? caso, como esse ano eu mudei de igreja, né, teve Hum. uma mudança e eu tive que mudar por conta do trabalho, eu tive que Uhum. mudar de não, mas é o mesmo ministério. Então, no caso, eu estou dando mais apoio na escola bíblica dominical. Mas eu já tinha Hum. anos aí como líder do Ministério Infantil. Eu parei mais quando eu comecei faculdade. Fico muito puxado, junto com o Imagina. Ministério. Então, assim, mas eu sempre estava ali apoiando os bastidores, dando ideias, que a gente está ali para Uhum. isso. Com certeza. E hoje você ministra fora também ou só para a sua própria igreja? Sim, eu não tinha noção do que Deus ia fazer hoje, né? Hum. Promessa de Deus muito grande na minha vida. Foi assim, teve uma conferência na igreja onde eu comecei, do Ministério Infantil, e lá nessa igreja, tia Michele, veio um pastor de Portugal e Deus usou ele falando dentro da palavra que existia aqui uma pessoa que Deus ia abrir as portas. Muitas igrejas estavam esperando. Então, eu não entendia. Então, eu assim, tocava no meu coração, só que eu ficava olhando para lá e para cá. A gente fica aquela dúvida, né? E eu gostava muito de colocar no Facebook, na época, os vídeos das crianças. Como eu dançava com as Hum. crianças, eu dançava. Então, meio que divulgava, né? E aí veio uma tia, ligou para mim, não sei como ela achou meu número, mas ela ligou falando: Tio, eu vi seu vídeo, você ministra. Aí eu falei, eu nem pensei, o tia Michele, eu falei sim. Então, assim, Não tinha eu nem ministrado ainda, mas. eu pensando que eu ia apresentar. Só apresentar, tá bom, né? Ah, A ficha. Então, assim, o primeiro pastor que me deu total apoio, que foi comigo no primeiro dia, foi o meu tio, onde era o meu pastor antigamente. Então, foi trabalhado isso, sabe? Essa primeira igreja que eu fui não foi na minha igreja, onde eu ministrei para criança, foi mesmo nas outras igrejas aqui em Brasília.
E logo em seguida, eu já fui na segunda ministração para Santo Antônio do Descoberto, que é aqui em Goiás, é aqui perto. Uhum. E eu não tô, e quando eu cheguei na igreja, tia Paulina, eu não sei se você já passou por isso, Uhum. de você na igreja ver o tamanho daquela igreja e se tremer todinho. Era muito grande. E eu tinha uma É. roupa de TNT, uma Ah, camisa do conjunto das crianças. Então, assim, eu comecei a cair em choro, em pranto. E aí, naquele meu momento, Deus. eu com medo de ministrar o tamanho daquela igreja. Então, assim, eu tinha uma ministração muito simples, aos 10 ingredientes da palavra de Deus. Então, naquela hora eu chorei, chorei. Eu acho que eu fiquei 20 minutos chorando no banco. E eu com vergonha. Só que Deus falou bem assim: Ei, aquieta-te, sou eu que te uso. Quando eu peguei o microfone, eu senti uma leveza tão grande, tia, que naquele dia foi a primeira alma que aceitou a Jesus. E não foi uma criança, Olha, foi um jovem, um homem. E eu olha, não minha entendi Jesus. porquê. Eu não entendi porquê. Mas Deus falou, e hoje eu entendo que quando Deus nos usa, ele não fala só com criança, mas ele fala, Uhum. a linguagem é de criança, mas é com todos. Então, eu tenho a benção do meu pastor. Quando eu vou fazer viagem missionária, ele me abençoa e tem sido bênção. Amém, que coisa linda. O culto é voltado para crianças, mas a palavra é a mesma, né? O plano de salvação é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo que toca é o mesmo. Então, aceita Jesus desde o bebezinho até o caducando, né? Acontece muito mesmo. Aí o pessoal fala, nossa, aceitou Jesus no culto de criança, né? Acontece isso. Ô, E tio como Jonathan, você tem falado, tia Michele, o ah, culto de criança fala tanto, Deus usa muito. uhum, é verdade. E às vezes você encontra umas pessoas mais de idade, né, que falam, nossa, eu nunca tinha aprendido sobre isso. Às vezes com os visuais facilita para algumas pessoas, né? Umas pessoas de idade e tal. Nossa, eu aprendi tanto, nunca tinha ouvido tal coisa. Então toca o coração deles também. Eu não tenho um culto que eu não saia com uma mãe de oração. Olha, Porque as irmãzinhas, você tem que ver, as irmãzinhas dançam mais que as crianças. É que na hora de bonitinho, dançar, elas abraçam a gente. Ai, gente, muita saudade. Meu Deus. que maravilha. E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou de lá para cá já? Tem alguma dificuldade? Tem muitas Hum, dificuldades. muito. Eu mais na base do que Deus me formou como homem para a vida das crianças foi a questão Hum, do preconceito, né? A gente enfrenta muito preconceito, tia Michele. As uhum, pessoas não conhecem, só vê ali a capa, mas não quer conhecer o conteúdo, né? Não sabem, hum, não contar a nossa história, não querem perguntar por que que você trabalha assim. Então, assim, eu sofri muito com famílias na época, no início do ministério, por conta das danças. Eu era muito elétrico, sabe? Eu colocava até os pastores para ah, dançar junto. que Não legal. tem como. Eu pegava, bora, pastor, bora. Eu não tinha vergonha, não. Então, assim, pelo jeito meu, tem gente que interpreta errado. Então, Uhum, um congresso, pela glória do nome do Senhor, em que esse congresso foi muitas dificuldades. Só que eu não entendi, eu não sabia o que estava rolando por trás. Muita uhum, gente, muita gente falando que ia dar errado. Só que Deus, ele colocou isso no meu coração, que aquilo que eu fizer para ele, ele vai receber. Então, uhum, dias foi uma bênção. Aí chegou um tio até mim, um tio não, um pai até a mim, e um pai de uma criança que nem levava suas crianças e falou: Ó, tio, eu quero te pedir perdão. E aí foi um processo para me enfrentar, que era o preconceito, que ele tinha falado para todo mundo que eu era um homossexual. Então ali eu não entendi nada. Foi cair depois. Então, assim, tem muitos tios que têm esse processo de começar ali no Ministério Infantil como uma lagarta e depois se transformar para voar como uma borboleta. Mas os homens precisam ter a sua postura. Então, assim, nesse processo de dificuldades, Deus foi me formando, né, tendo postura, tendo caráter,
também para que a gente tenha cuidado em tudo que a gente vai fazer para as crianças. Uhum, exatamente. Olha só, a gente precisando de intercessor, e em vez de intercessor aparece o pai para te difamar, né? E Uma detalhe, pessoa que, em vez de ajudar, estava atrapalhando, difamando você. esse pai, além de ele ter feito aquilo, Deus mostrou a ele o quanto que ele precisava me ajudar. Porque eu, assim, Uhum, no ministério somente eu, não estava, não tinha uma equipe. As uhum, pessoas, as irmãs aí. Então, assim, ela só me ajudava, dava um auxílio, mas eu estava sozinho, eu e Deus, na verdade. Então, assim, ele, nessa primeira ministração que eu fui, ele estava presente. Olha que uhum. Olha só. realmente ele reconheceu o que Deus iria fazer para que esse trabalho com as crianças crescesse. E glória a Deus. Uhum. Amém. E hoje ele te ajuda? Você ainda convive com ele? Ou não Na mais? verdade, como eu desse tempo para cá, tem muito tempo já, a gente não Uhum. teve mais contato, né? Entendi. Ele tem muita saudade quando eu estou ali junto com as crianças. As crianças hoje estão tudo enorme. Tá Quando eu vejo, crescendo. me dá saudade. Entendi. Tio Jonathan, e quais são os projetos, estratégias que Deus tem te dado para atrair crianças? Que tipo de trabalho você faz aí diferenciado para poder atrair a criançada para Cristo? Tem algumas coisas que você faz de diferente, que é bem particular do tio Jonathan? Cada um, Deus trabalha de uma maneira, né? A gente não pode falar bem assim, ah, como Deus usa a irmã, eu quero ser igual a ela. E aí a gente pergunta, você quer orar do jeito que ela ora? Você quer jejuar do jeito que ela ora? Então a gente tem uma identidade. Eu entendo isso. Então, assim, a minha forma, por exemplo, de ministrar, ela é uma forma muito mesclada, porque eu gosto de utilizar louvor, eu gosto de utilizar, coloco ali os meus bonecos também primeiro, e depois, quando vai para a administração, eu não sei, eu tenho um jeito assim, eu não consigo ficar parado. Eu pego um Uhum, irmão, às vezes eu peço para ele ser um personagem da Bíblia, então isso deixa uma história mais como fosse corpo a corpo ali, todo mundo introduzido dentro da história. Porque às vezes entendi. eu já recebi testemunhos lá na minha igreja mesmo, que a irmã estava vindo do cemitério e veio para o Congresso das Crianças. E através daquela palavra onde eu introduzi as pessoas, Deus falou com ela. Então, assim, é um trabalho que a gente não pensa o que Deus vai fazer, mas Deus, ele trabalha. Então, assim, além de trabalhar a criança, o adulto ali junto na palavra de Deus, a gente tem feito os evangelismos em obras missionárias. Então, além de estar nos cultos, em EBFs, EBDs, Deus tem me dado aí uma oportunidade. A tia Priscila, junto comigo, é a equipe da Semadeb aqui, que é o nosso ministério. A gente tem Uhum. feito com as crianças nas igrejas que são carentes. Então, a gente já foi em lugares. Me perdoe, caiu aqui. Acontece, já aconteceu comigo também. E Só, aí? vamos lá, deixa eu só apoiar aqui, né? E aí, enquanto isso eu vou falando, ó. Vai Então, falando. tem feito um trabalho aí com as crianças, levado aí não só para as crianças, mas levado aquelas revistas, por exemplo, revista de escola bíblica dominical que às vezes nem usa mais. A gente tem Aham. ido levado também não só doce, mas levado também a oficina aí para os professores, Ah, cartas. que A gente legal. um projeto bem especial em missões, tia Michele, que é as cartas para Deus. Ai, Essas que cartas lindo. a gente contacta lá com o líder daquela cidade, que a gente vai naquele estado, e lá a gente vai. Ó, o tio do Reteté. Ô, Jesus. Ah, E a gente pede para a criança escrever uma carta para Deus. E ela vai falar a sua família, ela vai falar do que ela gostaria de comer, do que ela gostaria de brincar, de jogar, alguma coisa. Então a hum, gente
testemunhos aí, essas cartas que a gente teve que levar, que crianças nunca comeram uma lasanha, nunca comeram uma Oh, pizza. meu Deus. Uma criança que pediu Cacau Show. Eu, Jesus amado. E aí, quando a gente chega lá, muitos podem pensar, não, é só para entregar. A gente entrou em casas, por exemplo, em que as casas Deus falava com os pais e esses pais para dar mais atenção para as crianças, sabe? E as crianças Uhum. são mutiladas, são abusadas e a gente tem feito o nosso melhor, porque a gente não é nada. Mas a gente tem Amém. feito o melhor nesses campos. Então, tanto na igreja como no campo missionário e no evangelismo, o Senhor tem feito grandes coisas. Que lindo, amei a ideia das cartas para Deus, que legal, gostei. E que lugares você já tem levado a esse projeto, essa ideia das cartas para Deus? Um projeto missionário, né? Quais estados É, você já conseguiu conhecer, viajar, levando essa ideia? olha, a gente vai muito na Bahia, né? A primeira Uhum. foi Não foi com a equipe onde eu estou, da Semadeb, mas eu também trabalho com outra equipe que me fez zero convites. Então ali começou as pessoas me chamarem. Então, um propósito de Deus. E ali foi a cidade de Correntina. Você imagina uma ponte de madeira e um ônibus lotado de irmãos missionários. Ai, Eu meu estava e o ônibus de noite, de madrugada, passando e o rio embaixo. Ai, que Então, assim, medo. a gente enfrentou muita coisa. Ali na cidade de Correntina, Arinos, em Minas Gerais, a gente já foi em Arinos, já fomos em Nova Crixás, no Goiás. As crianças queriam que a gente voltasse de novo, mas a gente Imagina. para Brasília por conta do trabalho. A gente ia para duas cidades, eu esqueci o nome, na Bahia, mas por conta da pandemia a gente teve que travar tudo aí. Cancelaram Mas tudo por enquanto. Que Mas legal. eu não vou falar umas novidades aí, mas a gente está em oração e Deus vai fazer muita coisa aí com eu, tia Priscila, a equipe. Só que a gente Uhum. está dura batalha aí agora. A gente está com o pastor João Gomes, que é o presidente dessa equipe missionária, que pegou Covid, e um amigo nosso que está com 75% do seu pulmão comprometido, mas a gente já está orando para que Deus Misericórdia. Jesus e a gente faça essa obra Amém. missionária. Amém. E então, nessas experiências todas, você já deve ter tido alguma experiência sobrenatural com essas crianças para contar para gente, né? Conta uma aí para gente. Um momento Olha, que foi marcante, que você fala, nossa, foi o próprio Deus ali presente, agindo. Conta uma, tio John. coisas que a gente fala que às vezes a gente duvida. Mas quando a gente fala, a gente tem que realmente crer que não é a gente, é Deus. Então, Uhum. assim, teve uma temporada aí que assim, eu não sabia administrar as minhas agendas. Então, no início, a gente erra mesmo. Então, era, por exemplo, em outubro, é o mês que tem um ápice de agendas É, para todo mundo, né? Então, por exemplo, chegou perto do dia 12, dia 11, tinha 3 por dia. E eu fazia. Meu Hoje eu Jesus. não fiz por conta da saúde, né? Eu sou jovem ainda, mas a gente já começa a ter dor nas costas, né? Essas coisas. Então, assim, a primeira agenda que eu fui foi foi num horário um pouco mais cedo de manhã, e aí almocei numa casa de uma irmã, dormi e voltei para uma igreja à tarde. Lá na igreja eu tinha ido umas 3 vezes. Só que eu estava muito cansado. Só que, tia, quando eu ministrei, eu ministrava, e no final eu sempre levanto um clamor. Então, naquele dia, Deus mandou para que a família estivesse reunida e as crianças. Então, no momento, a gente foi clamando, foi adorando, e eu senti uma graça muito poderosa sobre as nossas vidas naquele momento. Meu Deus, como eu tô me arrepiada, eu tô arrepiado todinho aqui. Mas olha só, na hora eu falei bem assim, eu tô vendo anjos, começam a adorar, começam a exaltar. Aí, quando terminou,
foi muitas almas que aceitaram Jesus. E ainda não tinha, assim, quando terminou, as irmãs estavam no poder, sabe? Deus fazendo grandes coisas. No outro dia, a tia me manda uma mensagem, um áudio. Olha Hum, aqui que entrou para uma criança, falando bem assim. O menino falava bem assim: tia, eu tava chorando na hora. Na hora que eu tava chorando, eu fui enxugar os olhos. E eu vi um homem com uma capa branca. Eu vi um homem com uma asa muito grande. Não dava para ver o olho, o rosto, porque brilhava. Aí ele falou ainda assim: eu acho que era um anjo. ai, que lindo. Jesus amado. Como eu chorei. Como eu Eu chorei quando imagino, gente. eu Que não coisa imagino. linda. Eu não imaginava. E eu fui entender o que Deus fez depois naquele culto, naquela igreja. Eu cansado, o corpo pode estar cansado, mas a alma se renova. Então eu entendi, Aham. eu assim, da maneira que eu estou, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ser responsável por mim. Mas quando eu vou ministrar, eu não vou ministrar simplesmente para a criança. Ali quem vai falar é o nome do Senhor. Então ali Amém. as vidas vão ser alcançadas. E isso tem acontecido. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que que você mais gosta de trabalhar com crianças, Tio Jonathan? O que que você mais gosta nelas, nas crianças? Menos, Nelas. O que que você mais gosta nas crianças? assim, as crianças elas são muito puras, né? Eu Aham. acho que se todo mundo fosse criança, não, a gente não teria muita fofoca, não teria muita briga. Não é Então à eu toa que acho, Jesus mandou todo mundo ser como elas, né? é, a palavra fala isso, né? Que nós Uhum. devemos ser para entrar no reino de Deus. E eu introduzo isso quando eu vou ministrar. É ser como uma criança da perna pequena e as crianças das pernas grandes. Então, assim, ó, inclusive a Tainá aí, ela é minha prima aí, ó. A minha criança É entrou aí, ó. mesmo? Beijo, Tainá. Então, assim, crianças, elas são tão puras, sabe por quê? Porque elas falam, tio, vai ter salinha? O que que vai ser ouvido a história? Enquanto muitas pessoas vão para a igreja para ver o que está acontecendo. Então eu tenho me inspirado nas crianças, sabe por quê? Porque o primeiro dia que eu ministrei a palavra de Deus, eu falei, eu vou parar, eu não vou continuar isso aqui não. E aí veio uma criança, como fosse Jesus, usando a criança, e falou bem assim, tio, me abraçou lá, e falou bem assim, eu amei a sua pregação. Ai, que lindo. Gente, Que... foi um E esses combustível. abraços não têm preço, né? Não tem. Olha, às vezes as pessoas olham para a gente, um homem abraçando criança, mas sabem que quando nós se dedicamos, a gente precisa mente como Jesus para abraçar elas. Então, Verdade. assim, eu tenho eu tenho sido grato a Deus por tudo que Ele faz. É lindo demais. Amém. Amém. E a sua formação, tio Jonathan, você disse que fez faculdade. Por causa desse trabalho com as crianças, você foi buscar uma formação na área de educação? Ou não? Foi, Foi? inclusive, eu peguei meu diploma agora, porque a gente não teve formatura. A Eu formatura era para ser agora, nesse período de pandemia. Oh, meu Deus. Teve muita gente que fez drive-thru, né? Pegando os certificados na porta, os diplomas na porta da faculdade. Foi assim com vocês? Vocês não puderam ter uma festa, uma colação de grau? Inclusive, a gente não teve formatura, então eu não sei Oh, se meu vai ter bem, mas esse tempo aí que eu fiz a faculdade de pedagogia, eu não só estive como professor ou aluno, mas estive Uhum. como professor de sala de aula, tive essa Uhum. oportunidade. Então, assim, dentro da área acadêmica, que é pedagogia, eu quero também me especializar numa pós. Inclusive, eu ia fazer uma pós agora em contação de histórias. E o TCC que eu fiz foi em arte de contar histórias, como um Olha. processo de aprendizagem para o professor da educação infantil. Então, eu quero assim, eu quero falar para vocês que estão até me assistindo aqui,
Não para. Às vezes é muito difícil. O processo que eu passei para concluir uma faculdade não é fácil, mas a gente passa noites, passa madrugadas, tem que fazer estágio, mas faça com excelência. Eu tenho uma Uhum. amiga e até hoje eu tenho uma amizade muito forte com ela, que eu conheci na faculdade. E ela estava longe da igreja, voltou, e hoje ela está lá com um ministério infantil muito grande, uma sede aqui em Brasília. Que Então, ali, lindo. aprendi com ela. Então, você vai aprender com as pessoas. Então, É, além de pedagogia, tem diversos cursos aqui. Aqui em Brasília é recheado de seminário, né? é Então, verdade. A terra dos seminários. não Que parando, bem. não E, para. outro Jonathan, e tem um dom, um talento que você diz assim, esse eu não precisei de faculdade para aprender, isso foi Deus que me deu, justamente para trabalhar com as crianças. Que habilidade Tem, é essa que você tem, que Deus te deu para agradar e conquistar os pequeninos? tem dia, quando tem alguns temas que os irmãos nos passam, que às vezes eu fico assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Inclusive, eu quero falar algo muito engraçado. Olha, Pode falar. tem que ter muito cuidado na escolha de tema. Tem que ler a palavra. Tem gente que escolhe tema por causa de moda. Ah, É, tá fazendo, vou fazer esse. Mas tem, gente. Então, assim, teve um tema, por exemplo, que me passaram em outubro. Falaram assim, que sem graça não tem graça. Aí eu fiquei, meu Deus, que tema é esse? Sem graça não tem era um graça. tempo, sem graça, não tem graça, como Aí eu assim? me perguntando assim, será que é para me fazer graça para as crianças? Não entendi. Aí eu fui Ah, perguntar, irmã, o versículo que a irmã me passou nesse tema, ele não tá batendo, eu não estou entendendo qual é a necessidade das suas crianças. Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque não adianta fazer um tema, o segredo da melancia, o maior pintor do mundo, se você não está alimentando as crianças. Eu entendi isso na minha vida. Então, assim, uhum. para ela, nem ela falou que o versículo estava errado e falou que é sem a graça. Ah, entendi. Aí eu falei, irmã, usa o versículo que Jesus crescia em graça, conhecimento e sabedoria. Lucas 2 e 35, 53, eu acho. Não estou lembrado do versículo, mas eu acho que é isso. Então, caiu tudo aqui. Então, eu tenho facilidade, assim, um dom que Deus assim me deu, em questão de improvisação em relação, às vezes, do que Deus vai fazer, adaptação de materiais. Porque tem gente que Uhum. quer muito ali certinho, né? Então, eu tenho Uhum. os temas que me passam para a realidade de hoje. Então, por exemplo, Entendi. em tempo de pandemia. Então, às vezes eu escrevo historietas relacionando com o que a gente está passando hoje para levar para aquela criança. Porque, assim, por incrível que pareça, as pessoas pensam que Arca de Noé todo mundo sabe, mas Deus sempre vai falar de uma maneira diferente. Eu tenho aprendido isso. E tenho Uhum. pessoas, quando eu vou ser convidado para essas palavras, para as lives, desculpa, para poder levar algo novo. Ah, mas é a Arca de Noé, já sei. Estuda, ora, para que Deus também te dê novo discernimento do que você vai falar. Então, eu acho que o dom assim, precioso que Deus me deu foi nessa questão de o que falar, o que poder fazer ali, além de louvar. Uhum. Amém. Isso é muito bom. A gente não pode viver só de improviso, tem que se planejar, tem que orar, tem que estudar. Porém, a gente também tem que saber improvisar, porque quando algo dá errado, de repente o seu esboço voa, o seu visual rasga, você esquece uma bolsa para trás. Acontece os imprevistos, né? Ou você chega lá, Deus me manda falar outra coisa totalmente diferente. Acontece, aí você tem que saber ter Uma esse plano vez, B aí, né, para poder não passar vergonha e falar o que Deus está mandando, né? imagina, tia Pauline, se você vai viajar para um lugar e sua mala foi extraviada com seus recursos, e se você só tem um copo para ministrar, você vai parar? Mas é claro que não, né? Tem que Vamos usar o que fazer uma tem. flor. Vamos fazer uma flor. Vamos falar que Jesus é o copo. É ele que vai encher de água. É, Você é o recurso. Ei, isso aqui vai chamar a atenção das crianças? Vai. Mas lembre-se, o maior recurso está em você.
Você não precisa imitar ninguém, tem que ser o recurso. É isso que eu tenho falado. Amém. É bem isso mesmo. Ô, tio Jonathan, é, vou fazer algumas perguntas para você agora, que você me responde com uma palavra só, tá bom? Antes disso, me deixa um versículo aí que você tem como lema. Eu sei que é difícil escolher um só, mas tem Eu algum aí? amo Hum, Marcos 16:15. hum. Por todo mundo. Deixa eu ver se é esse mesmo. Eu estou em Mateus. Espera aí. É isso mesmo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Deus tem deixado essa missão para nós. E não importa se a pessoa é rica, se é pobre, se é gordo, se é magro, se é cabelo escuro, sem cabelo. A gente tem que alcançar, tem que incluir as crianças, tem que falar para elas que elas são lindas, são príncipes e princesas. Não importa o momento que elas estão, mas seja um canal de Deus na vida de alguém. Amém. Então agora vamos lá, um bate-bola, uma palavra só, tá bom? Um louvor. Um louvor. Pode ser o nome de uma música? Isso, é isso mesmo. Deus grandão! Deus grandão. Duas palavras. O nome de música geralmente tem uma palavra, um pouco mais de palavra, né? Nem sempre uma só. Agora um cantor, ou cantor ou banda que você gosta de ouvir. Eu amo a Vanese. Amo Hum, ela. um pregador. Me inspiro numa referência minha aqui em Brasília, tio Alex, que é Ministério Infantil. Olha, amém. Tem que conhecer, tio Alex. Não conheço. É, Um lugar que você foi ministrar e amou conhecer? Ninguém vai um, ficar lu- bravo, não, que não é a igreja, é o lugar, a cidade, digamos. um lugar que eu já fui conhecer, É, que você foi, de repente, para ministrar e amou ter conhecido essa cidade ou esse estado. Salvador. Ah, Amei as crianças. maravilhoso, né? Incrível. E que lugar você gostaria de ir fazer missões? Eu gostaria muito de ir na Paraíba, no Nordeste, Amém. Você gosta mais de ler a Bíblia de manhã ou à noite? à noite. Mas de manhã eu faço devocional todo dia. Novo ou Velho Testamento? Eu amo o velho. Tem Eu muitas também. histórias. Eu gosto muito de história, então eu gosto mais ainda de estudar o Velho do que o Novo. Os dois se completam, é claro, mas eu tenho essa preferência pela história, pelo passado ali do Antigo Testamento. E seu livro da Bíblia preferido? Amo o livro de Provérbios. Ele ensina a cada dia a gente ser sábio e estar sendo sábio para as outras pessoas e não ser um tolo. Ah, muito bem, é verdade. Crianças grandes ou pequenas? Qual você se identifica mais? Pequeno, né? No culto, você prefere, na igreja, você prefere mais trabalhar com as crianças no culto à noite, digamos, na escala do culto, ou na IBD no domingo de manhã? Qual a sua Aí preferência? a IBD eu gosto mais. Gosta mais de IBD? Olha só. Organizar um congresso ou uma IBF? Acho que é a IBF, né? A IBF tem mais É, cara de criança. legal. E vamos ver, dançar ou cantar com as crianças? Dançar. Amo. Dançar, gosta muito. E nas festinhas de crianças, o que você mais gosta? Docinhos ou salgadinhos? Gente, não me dê doce. Eu fico com sede, me dê salgado. Prefere salgado? Me dê Ai, que cada legal. coisa de doce. Eu fico, não, irmão, tem salgado. Festa de criança costuma ter mais doce do que salgado, né? Tem os dois, mas tem mais doce. Tem mais doce, mas eu prefiro salgado. É verdade. Ô, tio Jonathan, tem alguma coisa que você já publicou ou gostaria de publicar? Livros, apostilas, CD, DVD? Você gostaria ou já tem alguma coisa? Eu gostaria muito, assim, tô orando a Deus também, para fazer algo em relação à importância do homem no ministério infantil, né? Mas Hum, ainda não temos nenhum projeto, mas eu já estou encaminhando esse projeto com lives para a gente poder trabalhar aí. legal. Glória a Deus. Então agora eu vou te dar aí uns 5 minutinhos para você ministrar algo de Deus que você preparou aí para as crianças.
Podem ter crianças assistindo, podem, com certeza, mais tios e tias assistindo. Pode ser uma ideia que eles vão querer usar depois. E também mostrar para suas crianças assistirem depois, que as lives ficam salvas, né? Quem assistir depois pode estar querendo mostrar algo diferente para a criança. Esse momento é seu agora, tá? Amém. Deixa eu só ajeitar aqui, Tá bom. que o sonzinho aqui às vezes sai, né? Amém. Às vezes eu gosto de fundo musical, como eu falei, eu gosto de muita música. Olha só, crianças. As crianças agora de perna longa e perna curta. Prepare seu coração. Ó, eu tenho uma folha aqui. Essa folha, ela vai representar a nossa história. Ó, eu vou dobrar ela. E vou dobrar aqui também. E vou dobrar aqui. Tia Michele, o que que formou essa folha? Uma casa? Uma casa. E a história da Bíblia que nós vamos falar. Ó, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 25, na palavra do nosso Deus, vai falar bem assim. E desceu uma chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. Mas essa casa, ela não caiu, pois ela estava edificada sobre uma rocha. Como assim, tio Jonathan, sobre uma rocha? Eu vou te explicar agora. Mas antes de eu te explicar, eu quero mostrar um menino. Esse menino se chama Pedrinho. O Pedrinho, ele faz parte dessa história. Pedrinho era um menino muito inteligente, mas nesse dia ele estava assim, triste, estava muito dodó, estava assim triste. E eu vou te explicar o porquê. A professora, lá na escola, ela perguntou à turma, falar bem assim, turma, eu tenho uma pergunta. Onde é que fica o inferno? Todo mundo não sabia responder, mas o Pedrinho levantou a mão dele e falou, ô tia, eu sei onde fica. E aí a tia perguntou, aonde é que fica? Ele falou, fica na minha casa. A tia, por que na sua casa? Ai, vou te explicar, tia. Sabe por quê? Porque lá na minha casa, lá as coisas não estão legais. O meu papai, ele é muito mal, ele fica fazendo maldade, ele bate com cinto na minha mamãe, faz machucado, ele bate em mim. Eu tinha aqui da bebida, mas eu não achei. Ele também ia, ele ficava fora do normal. A minha mãe, ela ficava toda machucada. E eu ficava muito triste, tia. A minha casa era um inferno. A minha casa parecia que eu não ia viver. Mas era como a gente não tivesse, a Bíblia nos fala, é como a gente não tivesse uma casa assim que não tem Jesus. Porque Jesus, ele é a nossa luz. É ele que nos faz ser o sal da terra e luz do mundo na nossa casa. Mas olha, sabe, essa casa aqui, ela estava com muita briga, com tristeza. E quando a gente coloca aqui, ela vai abrir buraco, ela vai fazer, ó, vai machucar. Então Pedrinho estava machucado, mas sabe, Pedrinho gostava de orar. Então quando ele orou, ele falou para Papai do Céu, tia Michele, para mudar o coração do papai, o coração da mamãe. Então, um certo dia, a tia perguntou para Pedrinho, para a turma, turma, eu tenho uma pergunta, onde é que fica o céu? Então, Pedrinho levantou a mão, a professora não entendeu, mas Pedrinho falou, fica na minha casa. Como assim? Fica na sua casa, Pedrinho? Ah, eu vou te explicar. Sabe, tia, eu estava orando e veio um casal de missionários na minha casa. Veio um casal e eles tinham a Bíblia.
Então, eles perguntaram se podia entrar na minha casa e eu deixei. E lá na minha casa estava meu papai, a minha mamãe. E então eles começaram a ouvir aquela palavra linda, tia. E sabe, aquela palavra tirou o cinto da minha casa, tirou a bebida da minha casa. E sabe, colocaram, tia, um coração novo, um coração transformados, porque eles aceitaram a Jesus. E também entrou a palavra. Então, meu papai não ficou mais batendo em mim. Ele agora era um homem feliz. Ele era um homem de Deus. Então, por causa dos missionários, eles fizeram aquela grande diferença através da palavra de Deus. Sabe, crianças, o trabalho missionário, ele é muito importante, porque nesse tempo de pandemia, nós temos que abençoar as pessoas. Tem gente que não tem comida em casa. E através da Bíblia, através da palavra, Deus vai te usar e vai fazer que a sua casa tenha uma restauração nova. E também nós precisamos abençoar pessoas nesse tempo que às vezes não tem roupa nesse frio, não tem roupa ali com as pessoas. Então saiba, o coração agora, aquele lá estava vazio. Mas quando tem Jesus, você enche de água. E você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Então vamos acender essa luz? Coloca no coração e fala: Senhor Jesus, eu quero ser o sal da terra e a luz do mundo, para que a minha casa venha estar sobre a rocha e ela não vai queimar, porque a luz em Deus, ela é poderosa. E para mim, olha, ele falou de Pedrinho que a sua casa era um inferno, mas essa caneca simboliza a sujeira do pecado. Você vai falar agora: Papai do céu, eu me arrependo do meu pecado. O Espírito Santo, ele é como fogo, ele vai limpar e vai purificar. Então, sinta o fogo de Deus, começa a ver anjo, começa a falar em línguas. Ele é poderoso. Ele vai limpar, ele vai te transformar a tua vida. Jonathan, meu nome não está no livro da vida. Fale agora: eu quero Jesus, eu aceito Jesus. E você vai ter novas vestes quando você subir aos céus. Pedrinhas novas na sua coroa, galardão, e o seu nome não vai ser riscado no livro da vida. Que Deus te abençoe, que o Papai do céu te use e não pare de dizer a palavra. Aleluia! Muito lindo! Lindo, tio Jonathan, glória a Deus, viu? Muito obrigada pela sua participação. Nós temos um minutinho, aí eu queria que você orasse para encerrar, tá bom? Só dá tempo de agradecer a todo mundo que assistiu e os que vão assistir depois. Agradecer muito você, depois eu agradeço melhor no WhatsApp, porque vai cortar. Agradece aí a Deus e ora para nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, você do Brasil inteiro, do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Em nome de Jesus, que você venha a ser um canal de bênção na vida de alguém hoje. Não pare, não deixe para amanhã, porque o Senhor quer te usar agora. Deus abençoe o Ministério Infantil, a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, tia Michele. Amém. Beijo. Obrigadão, tio Jonathan. Deu tempo de fazer tudo. Amei conhecer você, tá bom? Quem sabe um dia a gente se conheça pessoalmente, no seminário ou no céu, não sei. Tá bom? Esse ano eu ia para o seminário Eu Amo Crianças, cancelaram tudo, infelizmente, mas ano que vem a gente se encontra, tá bom? Em nome de Jesus, tá bom? Amém, amém. A gente conversa melhor no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. A paz para todos.